Olá pessoal, no podcast de hoje o tema é o hábito de procrastinar. Da mesma forma que o nosso dinheiro pode se modificar, da mesma forma que o nosso dinheiro pode se multiplicar através dos juros, o nosso comportamento, as nossas ações vão criando resultados ao longo do tempo em nossa vida. Assim é com o seu comportamento também. Tá chegando o fim de 2022, talvez você tenha colocado inúmeras metas na sua vida, nesse ano talvez. E aí, como é que foi? Você conseguiu colocar elas em prática? Como é que foi esse ano para você? Você conquistou alguma delas? Então eu queria que você notasse uma coisa. Todos nós que colocamos metas, nem sempre chegamos, mas mesmo assim temos em comum isso, ou seja, você colocou um objetivo, eu coloquei um objetivo, mas o que definiu se nós conseguimos alcançar esse objetivo ou não? Então, a primeira coisa que eu queria dizer que sim, objetivo é importante, objetivos são importantes. Então eu queria perguntar para você o seguinte: você tem o hábito de colocar objetivos para sua vida? Se não, esse é o primeiro passo. Você deveria ter um objetivo para sua vida. E eu sei que por mais que 2023 ainda não começou, a gente precisa se organizar agora para que 2023 finalmente seja diferente. Você não repita mais um ano em que você coloca um monte de coisa no papel, mas chega na hora H, você não consegue. E eu queria então no podcast de hoje contar um grande segredo para você. Então eu sugiro fortemente que você ouça até o fim, porque você não vai procrastinar de terminar de ouvir isso também, né? Não vai fazer isso comigo, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito sério, porque é algo que você vai começar, é algo prático, é algo eficaz. E eu posso dizer por experiência própria, né? Dentro da nossa escola de filosofia, para quem está ouvindo, não sei se você sabe, a gente tem uma escola de medicina bioenergética, a Ben School, e tem um currículo de filosofia que complementa essa escola chamada A Saída é para Dentro. E a gente tenta sempre falar para os alunos que a gente não sabe, por experiência, a gente não sabe. Somente a experiência real. O resto é ilusivo, talvez não seja real. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para o ano que vem, já agora, começando, é criar objetivos. Tudo bem? Criar objetivos. Ter um objetivo. Então, no começo, não tem problema. Pode ser meio que assim no formato lista de, por exemplo, quanto você gostaria de pesar, quanto você gostaria de estar ganhando, talvez eu gostaria de estar com um carro novo, eu gostaria de estar tal. Não tem problema nenhum. Você pode fazer uma lista dessas coisas. Tudo bem? Então, pega um papel e caneta aí, pode fazer a sua lista de objetivos para 2023. Objetivos para o final de 2023, tudo bem? Pensa nisso. Agora, eu vou dizer onde que é o primeiro erro. Eu tenho bastante experiência com realização de meta. Vamos ver qual que é o primeiro erro que as pessoas cometem. Elas escolhem coisas que elas mesmas não acreditam. Essa é a primeira. Então ela fala assim, é R$1 milhão, mas você ganha quanto por mês? Eu ganho tanto. Cara, mas é meio longo esse salto aí. Coloque um objetivo um pouco menor. A gente usa aqui uma terminologia chamada a sua meta deve estar no ponto. Tudo bem? Anota aí, no ponto. O que é o ponto? Ela é grande o suficiente que te anime, que faça sentido, mas ela é pequena o suficiente que você acredite. Então isso é uma chave importantíssima, que poucas pessoas falam, tá? Então ela tem que ser grande, mas ela não pode ser muito grande, a ponto de você não acreditar. E ela deve ter, como eu disse, um certo apelo para você. Aquilo tem que ter um apelo para você, fazer um sentido. Agora olha só, o problema da maioria das pessoas nem é esse também. Nem é o fato dela ter colocado uma meta que é muito grande e ela não realiza. Também não é esse. Está preparado ou não para ouvir o real motivo das pessoas fracassarem ano após ano, desespero até de imaginar que isso
é real, que pode mudar ano após ano e nada muda na minha vida. Então é o seguinte, olha só, pessoal, as nossas ações, elas estão vinculadas com quem nós somos, com a nossa identidade. Presta atenção nisso, é um conceito meio novo. Então as nossas ações, elas estão vinculadas com a identidade. Então vamos dizer que, assim como a maioria das pessoas, talvez a sua meta seja prosperidade. Então pensa nisso. Por mais que a sua não seja, acompanhe o raciocínio, você vai gostar. Como que uma pessoa próspera age? Então existem certas ações que não são condizentes com uma pessoa próspera. Presta atenção nisso, hein? Isso é muito sério. Vamos dizer que eu quero ser um músico. Toda vez que eu sento e toco um instrumento e pratico, eu estou me aproximando desse músico. Se eu quero ser um atleta, toda vez que eu vou na academia, eu estou fortalecendo essa identidade do atleta. Então, toda vez que eu faço uma ação, eu estou fortalecendo ela. O problema é que essa pessoa não entende que as pequenas ações contam, porque ela não vê resultado. Então as pessoas andam numa determinada síndrome. Tá todo mundo, a maioria das pessoas, a síndrome do imediatismo. Agora, eu quero agora. Se eu contar pra vocês, vocês vão ficar chateados comigo, que talvez vocês estão me ouvindo pelo objeto que criou isso em você. Porque o celular nosso, ele produz tanta dopamina, que falta dopamina para você usar em outras coisas. Você não se sente motivado. Então presta atenção, lembra que nós estamos falando que a pessoa procrastina? É porque ela não se sente motivada a fazer essas ações, mas é porque os níveis de dopamina dela são acionados demais quando ela usa um celular e elas acabam não direcionando essa energia. Elas precisam primeiro fazer uma dieta, né, de mídia social, não pode ficar tanto tempo. E elas teriam que modular as suas ações. Eu vou explicar o que é isso. Então presta atenção. Você não fracassa por falta de uma meta. Você fracassa por falta de um processo. Você precisa de um processo. Presta atenção no que eu vou falar agora. Por volta de 2009, eu me dei conta que eu gostaria de ser um professor de desenvolvimento humano. Foi em 2009 que eu me dei conta que eu queria ser um professor. Presta atenção, um professor, não um aluno. Eu já era aluno de desenvolvimento humano por muito tempo. Eu falei, eu vou querer ser um professor. Naquele momento, eu comecei a levar mais a sério aquilo que eu fazia, então criou um grau de importância, porque é isso agora que eu vou fazer, e eu fui muito feliz de ter um mentor que avisou, que me ensinou, era sempre o próximo passo que ia contar. Presta atenção, eu vou falar de novo, eu não quero que você perca isso. O próximo passo sempre é o mais importante. Então ele me ensinou a estratégia do mais um, e eu pratico ela até hoje. E ela funciona, nunca me deixou na mão. O que seria isso? Então, por mais que eu seja o pioneiro do bem aqui no país, eu continuo estudando. Eu nunca parei de estudar. Eu nunca parei de estudar conteúdo que forma aquilo que eu ensino. Então, só que eu não preciso estudar muito. Eu estudo um pouquinho todo dia. Esse pouquinho todo dia, de repente, eu nem sei mais como que eu sei tudo que eu sei. Por quê? Porque eu fui alimentando a minha mente. Então, a cada dia que eu sentei e estudei um pouco, a cada dia que eu decidi fazer uma aula, a cada dia que eu decidi conversar com alguém e tentar ensinar algo para ela, eu estava me tornando aquele professor gradativamente. A todo momento que eu me dispus a ajudar alguém a falar algo, mas não falar da boca para fora, mas tentar falar aquilo que eu havia aprendido. Presta atenção nisso. Eu fui transformando naquele professor. Ele não aconteceu da noite para o dia. Então hoje a gente tem milhares de alunos no Brasil e no mundo. Não sei se você sabe disso, mas um dia eu tinha 5 alunos. E ali o meu comportamento hoje, ele não é muito diferente do que naquela época. Pelo contrário, hoje que eu tenho consciência do que me ajudou a realizar isso, eu faço ainda mais. Então agora eu vou te dar um conceito para você levar para o resto da sua vida, tá bom? É o meu presente a você que está ouvindo. O nome desse conceito é: jamais se esqueça de quem te levou para a festa. Jamais se esqueça de quem te levou para a festa. O que significa isso? De você tomar consciência das ações que você fez que ajudou você a alcançar o êxito. Você tem que se tornar consciente das ações que você teve que ajudou você a ter êxito na vida. E daí você tem que sempre
honrar essas ações. Então, quando a gente coloca as coisas em mais um, aquilo vai fortalecendo a identidade de uma pessoa próspera, de uma pessoa amorosa. Então, é sempre o próximo ato. Se você quer escrever, toda vez que você senta, escreve uma página que seja, você está fortalecendo a identidade do escritor. Então, por exemplo, quando você coloca um objetivo e daí você fala assim, qual é o processo com o qual essa pessoa chega nesse objetivo? Qual seria o processo? Essa é a pergunta. Você tem que fazer essa pergunta, tudo bem, pessoal? Qual é o processo com a qual eu diminuo a distância entre a minha vida atual e essa vida que eu quero ter? E deixa eu te contar um segredo. O tempo está do seu lado. O tempo está do seu lado. Porque na medida que você vai tendo essas ações, elas vão tendo um poder composto. E uma vez que você praticou tempo suficiente essas ações, eu vou falar para você, galera, é impossível você não alcançar. Então não é uma questão de uma vitória, não é uma vitória não vai adiantar, mas de você criar um processo, porque quantas pessoas você conhece que teve um bom momento e daí depois nunca mais teve? Por quê? Porque essa pessoa se deixou iludir para aquele momento, ela achou, quando eu chegar lá, eu vou encontrar a minha felicidade. Não vai. Tá? Então eu tô dizendo pra você, não vai. Não vai. A felicidade não vai estar lá. A felicidade se encontra em você ter significado na sua vida, que ele representa algo, mas ela não vai estar no objetivo, porque, vamos ser sinceros, tá? Quanto tempo demora aquela alegria do carro novo? De verdade, demora quantos dias? Às vezes mais pessoas demoram mais tempo, mas pra maioria das pessoas nem demoram tanto tempo assim. Por quê? Porque não tem como algo continuar produzindo, porque aquilo vai ficando normal para você. Então Então a chave é sempre você encontrar uma razão, um motivo e que, de novo, recapitulando, se você não identificar quem você é e quem você quer ser e você reparar se as suas ações são condizentes com a pessoa que você deseja se tornar, então a gente tem um problema. Eu tenho um colaborador que ele gostaria de trabalhar com comunicação, marketing, essas coisas. Então, eu falei para ele, a primeira coisa é estudar e colocar em prática gradativamente. E ele me perguntou, mas estudar o quê? Tudo. Eu falei para ele, tudo da área. Tudo que você conseguir pôr a mão, você vai estudar. E daí você, dentro daquilo, vai colocar em prática para ver o que realmente funciona para você. E daí você começa a formar o seu know-how. E daí ele perguntou, tem algum momento que eu paro de estudar? Eu falei, não. Você só pode parar no momento que você não quiser mais parar. Daí ele deu risada, né? Você só pode parar a hora que você não quiser mais parar. Daí você pode, porque daí você identificou o genuíno valor da aprendizagem dos seus ensinamentos, tá bom? Então, o seu sistema é muito mais importante que o seu objetivo, porque você precisa, galera, aplicar um mais um. Então, a princípio seria assim, qual ato que você tomar agora aproxima você do seu objetivo? Quais atos? Primeira coisa, então, se você não tem objetivo, não tem como definir ato nenhum. Então, a primeira coisa para você que está ouvindo seria, qual é o seu objetivo? Tá. Perfeito. Uma vez que você tem esse objetivo, quais são os atos que se você tomar, quais são as ações que se você tomar, por menor que elas sejam, vão lhe aproximar disso. Então, a gente, como eu disse, não fracassa por falta de objetivo, fracassa por não ter uma estratégia, um sistema. Pessoal, o Saída para Dentro, nosso treinamento Saída para Dentro, ele é um sistema de desenvolvimento completo, com técnica, com material didático, com áudios, com recomendações de livros e tudo mais, para que a pessoa consiga gradativamente alterar a forma que ela pensa, a forma como ela se sente e as suas ações, criando um novo padrão. Se você anda procrastinando para fazer algo, é porque você não tem um sistema. E você, por tanto tempo, vamos dizer assim, quebrou a sua palavra consigo mesmo, né? Não vou nem entrar nesse detalhe agora, é uma outra live todinha, que você agora não tem acesso mais a algo chamado força de vontade. Então, galera, a primeira coisa é definir o seu objetivo, quem você é e tomar uma genuína decisão
chega, é nesse caminho que eu vou. E definir quais pequenos atos irão lhe aproximar desse objetivo. Agora, presta atenção. Eu vou te dar uma ferramenta agora para o meio do caminho. Não é nem necessariamente uma ferramenta, mas é um entendimento importante. Cuidado com a síndrome do tudo ou nada. Ou seja, um dia você deu uma derrapada ali, uma escorregada, e você deixou de fazer aquele ato. Um dia. Não vai parar não. Você vai continuar amanhã. E existe uma regra para isso, né, pessoal? Esse sistema que eu disse para você, esse processo, essa estratégia, ela tem que respeitar 2 grandes ciclos. O primeiro ciclo é o de 21 dias consecutivos. Então você deve anotar aí que por 21 dias consecutivos você deve praticar esse pequeno ato. Pequeno, a galera dilui essa ação a algo que demore só 20 minutos. Só 20 minutos. E daí depois dos 21 dias, agora fica o objetivo um pouco maior. 90 dias. Essa regra do 21-90, ela representa uma mudança neurológica em você, onde agora você criou um novo padrão de comportamento graças a esse processo. Então, quem te levou para a festa? Fernando, eu nunca fui para nenhuma festa, mas vamos agora para a primeira festa a nossa primeira grande festa. Qual é o seu objetivo? Quem é essa pessoa? Você gostaria de se transformar numa pessoa próspera? Quem é essa pessoa? As suas ações atuais são condizentes com essa pessoa próspera? Não. Então, qual ação você pode fazer? Então, eu já vou dizer logo de cara, se você não sabe. A primeira coisa é ingerir conteúdo relacionado à pessoa que você quer se tornar. Você precisa de novas sementes para pensamentos. Essa é a única forma de você ter, a partir de um determinado tempo, a chance de escolher novos caminhos. Ao contrário, você vai acabar fazendo o que você sempre fez. E se você fizer o que você sempre fez, você continuará a ser quem você sempre foi. E eu acho que essa não é a grande questão aqui, né? Porque procrastinação, pessoal, ela só é um padrão, ela foi um processo que você não tinha, você não se deu conta, mas é um processo no qual você fez. Então, deu certo. Agora você é o mestre procrastinador. Agora vamos virar mestre em outra coisa. Tudo bem? Vamos mestrar uma outra habilidade. Galera, eu já disse isso num podcast anterior. A vasta maioria das nossas ações são automáticas, porque elas são baseadas em nossos hábitos. Se eu criar novos hábitos, eu crio uma nova vida. Crie novos hábitos e deixe que seus hábitos criem uma nova vida. É isso. Ainda dá tempo, galera. Ainda dá tempo. Vamos se preparar para ter um 2023 extraordinário. Eu sugiro fortemente que você leve a sério tudo que eu disse aqui. Se você assumir mais responsabilidade do que ontem pela sua realidade, cada vez mais você vai descobrir quantos recursos você possui e poder você possui e jamais vai depositar as suas expectativas no mundo lá fora, na mão das outras pessoas, na mão do governo, na mão disso. Você sabe que tudo depende de você. E uma vez que você descobre todas as suas capacidades, você formou esse novo ser, por esse novo padrão, por essa nova estratégia, aí sim você vai criar uma nova realidade. Valeu, galera. Até mais.